Olá, amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Alerta Final e a mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar sobre perfeição, entendeu? É possível ser perfeito? Vamos responder essa pergunta à luz da Palavra de Deus. E você já percebeu que esse estudo vai ser dividido em duas partes. Aqui é a parte 1, é possível ser perfeito, parte 1. E nós vamos entender à luz da Palavra de Deus. Nos estudos anteriores, eu já mencionei para vocês algumas citações, alguns textos, e também fiz alguns posicionamentos em relação a esse assunto, baseado nos textos que nós já vimos. Só que aqui eu quero me aprofundar um pouco mais, e para não ficar dúvida nenhuma, eu quero fundamentar isso na Palavra de Deus, e quando eu digo Palavra de Deus, eu me refiro tanto à Bíblia, quanto ao espírito de profecia, tá bom? Os testemunhos, aquilo que Deus orientou a sua serva a passar para a gente. Então, seja bem-vindo a mais um estudo da Palavra de Deus. É bom ter você aqui com a gente e, como sempre, eu tenho dito, não fica com esse conhecimento só para você. Faz ele chegar a mais pessoas, compartilha nos grupos do WhatsApp, tá bom? Dá o seu joinha, faz o seu comentário, dá um retorno de alguma maneira para que eu perceba como que esses estudos têm contribuído na sua vida espiritual. Para você que tem assistido, eu acredito que se você tem parado para assistir esses estudos é porque você entende que eles são importantes para você. E não assista só 5 minutos, 10 minutos, assista completo, veja o tema todo, tá bom? O assunto todo para você entender, tá ok? Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos dirija nesse momento. E lembrando, esse conteúdo também está na nossa página, na nossa fanpage lá no Facebook. Então, os endereços sempre aparecem aí na tela e você pode, então, também seguir a nossa página lá, tanto o YouTube como lá na nossa página no Facebook. É importante que você esteja, se possível, presente nos dois lugares ali. Vamos avançar então? Vamos para o estudo de hoje. Falando sobre perfeição, eu quero falar sobre exageros, sobre a questão da perfeição. 3 exageros que se comete quando está se tratando desse assunto. E quais são eles? Primeiro exagero, a perfeição absoluta, né? O primeiro exagero está dentro da questão da perfeição absoluta. O segundo está dentro de um contexto da impecabilidade. E o terceiro exagero está no aspecto do querer ser igual a Deus. A gente vai comentar cada um deles aqui e extrair algumas lições importantes para a gente. Tá bom? Tratando a respeito do primeiro exagero, a perfeição absoluta, a gente precisa entender o seguinte: somente Deus possui perfeição absoluta. Só Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então veja, os anjos são perfeitos? Os anjos que estão no céu com Deus agora, eles são perfeitos? Responda. São perfeitos. Mas veja, eles são perfeitos como Deus é perfeito? Eles são tão perfeitos absolutamente como Deus é? Não são. Do contrário, eles seriam Deus. Ou seriam deuses, né? Então, perfeição absoluta só Deus possui, queridos. Nós nunca vamos ser perfeitos na proporção em que Deus é perfeito. Nunca. Pra você ter uma ideia, o céu, os anjos e tudo que há no céu perto da perfeição de Deus é como se fossem perfeitos, porque Deus é perfeito. Absolutamente perfeito. Mas vamos lá. Falando sobre perfeição de natureza, quando a gente fala de perfeição de natureza, a gente está falando de estado, entendeu? De situação. O que é que a gente aprende com isso aqui? Ao nascer, recebemos uma natureza pecaminosa e só vamos nos libertar dela na volta de Cristo. Então, eu e você, a nossa natureza, o nosso corpo físico, a nossa natureza, infelizmente, ela é pecaminosa. Nós herdamos esse equipamento ruim dos nossos primeiros pais, né? Nós herdamos, nós nascemos, infelizmente, com inclinações, com tendências para aquilo que é mal, e infelizmente elas vão se tornando mais forte ainda quando essa criança que está crescendo vai convivendo com adultos, né? Os parentes, os amigos, os coleguinhas de escola, porque a criança, tudo isso que ela vê, que ela ouve no ambiente onde ela está, são materiais que vai contribuindo para a formação, inclusive, do caráter dela e vai potencializando, de alguma maneira, algumas inclinações, algumas tendências que esse ser humano carrega por ter uma natureza pecadora, né? E aí tem um outro ponto, que é a perfeição no que diz respeito à submissão de caráter, atos e escolhas.
Então é importante a gente entender isso. Perfeição no sentido de caráter, atos e escolhas. A gente vai esmiuçar cada um desses pontos aqui para a gente entendê-los. A gente vai falar dessa parte do caráter mais à frente, entendeu? Mas depois a gente comenta. Vamos ver esse texto aqui. Olha o que diz essa citação. Ele ensinava que o cristão precisa ser puro de coração e de vida. Jamais deverá satisfazer-se com uma profissão de fé vazia. Como Deus é santo em sua esfera, assim deve o homem caído, mediante fé em Cristo, ser santo na sua. Então você percebe que a perfeição é algo não só esperado, mas é exigido de Deus para mim e para você. E como Deus é santo na esfera dele, claro, Deus, a esfera de Deus é uma esfera absoluta, mas na nossa esfera, mesmo caídos, Deus espera que nós sejamos perfeitos. E nós vamos entender em que sentido Ele espera essa perfeição de nós. Vamos analisar o segundo ponto, o segundo exagero, que diz respeito à questão da impecabilidade. E aí eu quero perguntar para vocês o seguinte, olha a tela. Impecabilidade. Seria parar de pecar, seria parar de cometer pecados conhecidos pelo poder de Deus, ou está em uma condição que é impossível cometer pecados? Então, quando a gente trata de impecabilidade, dentro desse contexto, né, do Evangelho, nós estamos falando de quê? Da pessoa parar de cometer pecados que ela conhece, que ela já aprendeu que é pecado, ou nós estamos falando que é possível a pessoa se encontrar em um estado, né, em uma condição em que vai ser impossível dela pecar, em que ela não vai cometer pecado nenhum. O que é que você acha? Quando nós vamos ao dicionário buscar o significado, né, de impecabilidade, de ser impecável e tal, a gente percebe o seguinte, olha o ponto 2 aqui. Ó. O que impecabilidade? Qualidade, condição ou estado do que é ou está impecável. Então é interessante. Impecabilidade pode estar falando do que é impecável ou do que está impecável. Do que é impecável ou do que estar impecável. Veja, ser impecável ou estar impecável são coisas diferentes. Eu vou ilustrar de alguma maneira para a gente poder entender melhor. Você vira para alguém e diz, você está impecável. Então você olhou para uma pessoa, né, para sua amiga ou para o seu amigo, né, que está ali vestido, está uma roupa muito bem arranjada, muito bem ali ornamentado, a pessoa, e você vira para a pessoa e diz, fulano, você está impecável, certo? As pessoas não dizem isso às vezes? Elas dizem isso. Aí olha, quer dizer que se essa pessoa cair na lama, ela não vai se sujar? Quer dizer que aquela roupa não pode amassar e ela não pode se desarranjar de alguma maneira? É isso que você está querendo dizer quando você falou que ela estava impecável? Logicamente que não. Ela estava impecável, mas haveria e há a possibilidade dela se sujar, da roupa amassar, da roupa rasgar, e aquele estado de impecabilidade que ela estava, quando você pronunciou a palavra, ela perder. Não é possível isso? Então veja, a palavra impecável, ela se aplica às duas situações, entendeu? Ser impecável ou estar impecável. Estar em impecabilidade ou ou estar numa situação que é impossível, né, cometer o pecado. Mas olha aqui, ó, Adão e Lúcifer, eles eram perfeitos. Quando Lúcifer estava no céu, ele não era perfeito? Quando Adão estava no jardim do Éden, ele não era perfeito? Então eles estavam impecáveis. Veja, eles não eram impecáveis. Eles estavam impecáveis. Eles estavam numa condição de impecabilidade. Mas eles não eram impecáveis no sentido de que não tinha possibilidade deles cometerem algum pecado. Mas mesmo sendo perfeitos naquilo que era esperado deles, eles caíram. Agora olha aqui, ó, a ideia de impecabilidade no aspecto de ser impossível cometer pecados não existe nem no céu entre os anjos perfeitos. Então, mesmo entre os anjos que estão no céu perfeitos, há a possibilidade de se cometer pecado. Então, a possibilidade de cometer pecado pressupõe a liberdade, o livre-arbítrio que a pessoa tem. Se você tem liberdade, pressupõe que você pode fazer o que você quer. Você pode escolher entre o certo e escolher o errado. Existe o certo e existe o errado. E você é livre para escolher entre uma coisa e outra. Você só não é livre para escolher as consequências. Então,
você, enquanto escolhe fazer a vontade de Deus e enquanto está na vontade de Deus, você está em um estado de impecabilidade. Você está em um estado impecável. Mas isso não quer dizer que você é impecável, entendeu? Porque só Deus é impecável. Deus não pode pecar, isso é contra a natureza dele. Tá ok? Então, isso precisa ficar claro. Se não ficar, depois você comenta, pergunta aí, para a gente poder se aprofundar mais. Mas olha essa outra citação. E exorta os irmãos filipenses a serem irrepreensíveis e sinceros. Ou seja, o que significa ser irrepreensível? Quando nós vamos ao dicionário também, nós encontramos o seguinte: irrepreensível, que não dá margem à repreensão ou censura, sem nenhuma falha. Perfeito. Então olha o que o apóstolo está dizendo. Ele exorta aos irmãos filipenses que sejam perfeitos, que sejam irrepreensíveis. Ou seja, que as pessoas olhem para eles e não vejam motivos justos para poder apontar os seus erros, para poder criticá-los. É claro, não quer dizer que a pessoa que é perfeita, que é irrepreensível, ela não vai ser criticada. Ela vai ser criticada e talvez muito criticada. Jesus era perfeito, Jesus não tinha nenhum pecado, no entanto, olhe quantas acusações colocaram sobre Jesus. Quantas críticas Jesus sofreu? Agora veja, nós percebemos que eram todas acusações injustas. Jesus não deu motivo, Jesus não deu margens para essas críticas. É isso que tem que acontecer comigo e com você. Quando alguém te acusar de alguma coisa, quando alguém fizer uma crítica contra você, que seja uma crítica injusta, mas não em relação a algo que realmente você fez, não em relação a algo que realmente você é, contrariando a palavra de Deus, contrariando o que Deus nos mostra pela sua palavra, tá bom? É isso que nós temos que lutar e é esse o conselho do apóstolo Paulo. O terceiro ponto, que é o aspecto do querer ser igual a Deus, eu quero destacar esse texto do Desejado de Todas as Nações que diz assim: Lúcifer desejava o poder de Deus, mas não o seu caráter. Buscava para si mesmo o mais alto lugar, e toda criatura que é movida por seu espírito fará o mesmo. Então veja, Lúcifer queria ocupar o lugar de Deus, ele queria o poder de Deus, mas ele não queria o caráter de Deus. Ele não queria os atributos do caráter de Deus em relação à transformação, um caráter santo, um caráter puro. Ele só queria o poder de Deus. E agora, olha que coisa interessante aqui, ó. Lúcifer queria o céu, o poder de Deus, mas sem mudança de caráter. Esperava permanecer ali sem se assemelhar a Cristo no caráter. Essa ideia ele tem imprimido na mente de muitos professos cristãos. Querem o céu e pensam que entrarão ali sem se assemelharem a Cristo no caráter, achando que essa transformação se dará por ocasião da volta de Jesus. Mas como já vimos em um estudo anterior, o caráter do céu é formado aqui, antes da volta de Jesus. Percebe isso? Lúcifer queria o poder de Deus, ele queria o céu, ele queria estar ali no céu, mas ele não queria uma mudança de caráter. E ele tem colocado esse desejo na mente de muitas pessoas. Muitos professos cristãos querem e pensam, não só querem, pensam que vão chegar no céu sem se assemelharem a Cristo no caráter, sem terem um caráter completamente transformado. Enquanto a palavra de Deus nos diz que o caráter precisa ser mudado, que o caráter precisa ser transformado antes da volta de Jesus Cristo. Então, para você entender e a gente não misturar a perfeição cristã com perfeccionismo, porque talvez alguns já estejam até me acusando de perfeccionista, isso é normal quando a gente trata desses assuntos que falam sobre perfeição e quando a gente usa textos como o que eu usei para vocês já nos estudos anteriores e estou usando nesses estudos agora e ainda vou usar no outro, é normal que as pessoas elas nos acusem, nos rotulem de serem perfeccionistas. Se algum dia você defender vitória sobre o pecado, e eu espero que o faça da maneira correta, as pessoas vão te acusar de perfeccionista. Então vamos entender a diferença entre perfeição cristã e perfeccionismo. O que é ser perfeccionista e o que é a perfeição cristã? Perfeccionismo é do diabo, Deus não apoia isso. Esse ensinamento não é de Deus, não tem apoio bíblico, mas perfeição cristã tem. Perfeição cristã tem. E Deus não só fala dela, mas como exige ela para nós. Olha o que diz essa citação. Isso aqui é um livro da Casa Publicadora, aqui está a capa do livro, né? Você pode ver aqui, Mensageira do Senhor. E Albert Douglas, né? Nesse livro, A Mensageira do Senhor, aqui está a página, o ano de publicação, ele diz o seguinte, ó:
O movimento da carne santa indiana, Estados Unidos, por volta de 1900, falando desse movimento, diz assim, seus adeptos proclamavam entusiasticamente que para serem trasladados, os membros da igreja precisavam passar pela experiência do jardim, recebendo a carne santa que Jesus possuía. Depois dessa experiência, os membros da igreja não estariam mais sujeitos a tentações interiores e não passariam pela morte, seriam trasladados. Então, isso aqui é interessante. Então, eles defendiam a ideia de que para você ir para o céu, você só iria ir para o céu quando sua carne se tornasse carne santa. Você precisaria passar pela experiência do jardim, como eles chamam, recebendo a carne santa, ou seja, o seu aspecto físico também seria perfeito. Então, somente quando você tivesse o corpo que Adão tinha, por exemplo, antes do pecado lá no jardim, é que você estaria, isso fisicamente, viu? Você estaria em condições de ser trasladado, de ser levado para o céu. Mas tem mais. Olha o que diz aqui, o ensino dado com relação ao que é denominado carne santa é um erro. Todos podem obter agora corações puros, mas não é correto pretender nessa vida possuir carne santa. O apóstolo Paulo declara, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Então veja, antes de Jesus voltar, não tem condições de você ter carne santa, não tem condições de você deixar de ter natureza pecadora. Não tem condição. O nosso aspecto físico, ele ainda está manchado, marcado pelo pecado. Isso vai ser resolvido, você já viu em estudos anteriores, isso vai ser resolvido somente na glorificação. Mas olha o texto diz, todos podemos ter corações puros. Corações puros, coração como sinônimo de mente, de caráter. O caráter, que entende o coração como caráter, tá bom? Nós podemos ter o caráter puro, mas não é correto pretender nessa vida possuir carne santa. Você vai entender à medida que a gente avançar aqui no estudo. Os adeptos da carne santa também criam que Cristo tomou a natureza de Adão antes da queda. Revestiu-se assim da humanidade conforme ela era no Jardim do Éden. Então, os adeptos da carne santa eram quem defendiam a ideia de que Cristo tomou a natureza de Adão antes da queda. Revestiu-se da humanidade conforme ela era no Jardim do Éden. Quem era que acreditava que Cristo tinha a natureza de Adão antes da queda, ou seja, pré-lapsarianismo? Eram os adeptos do movimento da carne santa. É o que o livro está dizendo, é o livro da Casa Publicadora. E que também eram adeptos das músicas, né, com tambores, gritos, danças, tudo mais. Esse pessoal, eles defendiam essas duas coisas, eles eram adeptos de tudo isso. Mas olha o que diz mais aqui no livro. Outras falsas doutrinas incluíam o perfeccionismo, entendido como carne santa, no sentido de não ser capaz de pecar porque nenhuma tentação surgia mais de dentro deles. Queridos, percebam a diferença. O movimento do perfeccionismo, que é o movimento da carne santa, eles defendiam a ideia de não ser capaz de pecar. Eles diziam que você ia alcançar um nível de espiritualidade tal que ainda que você quisesse pecar, você não iria mais pecar, porque não ia ter mais tentação surgindo de dentro de vocês. E não é isso que eu estou defendendo aqui. Lembra que eu falei dos pensamentos, já no estudo que nós falamos, no estudo anterior, que eu falei dos pensamentos? As tentações vão vir, as sugestões para cometer pecados vão continuar vindo. Mas o que é que eu falei? Pela graça de Deus, pelo poder de Deus, e na verdade eu mostrei os textos, né? Pelo poder de Deus, você pode sim levar os seus pensamentos cativos a Deus e não ceder ao pecado. A essas práticas pecaminosas eu me refiro. Os textos que usei, eles mostram isso claramente. Alberto Tim, ele fala o seguinte, aqui está o endereço eletrônico, embaixo você pode encontrar essa declaração. Por sua vez, os perfeccionistas advogam, já nessa vida, um nível de perfeição plena, no qual, como disse alguém, não precisamos mais orar. Perdoa-nos as nossas dívidas, pois supostamente não teremos mais pecados a ser perdoados. Olha que situação. Os perfeccionistas, eles defendem a ideia de que você vai atingir um nível de perfeição que você não vai precisar mais nem orar por perdão, porque você não tem mais pecado dentro de você. Supostamente não teremos mais pecados a ser perdoados. Isso é um absurdo. Isso não é bíblico. Entenda uma coisa. Com certeza,
eu e você estamos cometendo muitos pecados que você ainda não sabe, que eu ainda não sei. Alguns nós sabemos, já nos foi revelado, precisa ter mudança. Lembra dos textos que a gente já leu aqui? Estudos que a gente já passou aqui? Quando traz a luz, quando Deus traz o conhecimento de que aquilo que estamos fazendo é pecado, o que é que Deus quer que a gente faça? Pare de cometer aquele pecado. Ou está errado isso? Não é isso que Deus quer? Quando Ele me mostra que aquilo que eu estava fazendo era errado, Ele não quer que eu pare? Claro e evidente, Ele quer que eu pare. Agora veja, com certeza tem muitos erros que você está fazendo, e eu também, por ignorância. Nós ainda não temos luz a respeito disso. Aí como é que acontece? Deus vai gradativamente nos trazendo conhecimento. Então, você percebe que muitas coisas que você fazia antes, você não sabia que era errado, e Deus, alguém pregou para você, você ouviu o sermão, você fez um estudo, eita, isso aqui era errado, eu não sabia, e você, pela graça e poder de Deus, você mudou, e agora você é uma pessoa diferente, você não faz mais aquilo que você fazia. Não foi assim que aconteceu com você em relação a muitas coisas? Foi. Aí você percebe que você deixou de fazer aquilo ali que era errado, aí depois você foi outro dia na igreja, sei lá, ou fez um outro estudo, ou participou de um vídeo como esse, num estudo no YouTube, e você aprendeu outra coisa. E você, eita, eu também estava fazendo isso aqui que era errado. Aí você, muda de novo. E você abandona aquilo. Percebeu? Então isso vai acontecer até a volta de Jesus. O que não pode acontecer, e é o que eu estou defendendo com essa série de estudos, é Deus ter mostrado para mim que roubar é pecado e eu achar que eu devo continuar roubando, ainda que seja de vez em quando. Que é normal, de vez em quando, eu sair praticando roubo. É isso que eu estou dizendo aqui, que isso é antibíblico. O que não pode acontecer é você achar que você pode soltar de vez em quando uma mentirinha. Que você pode mentir de vez em quando e não vai ter consequência nenhuma, não tem problema, é normal, é parte da natureza pecadora. De vez em quando você vai cometer algum pecado. Isso é antibíblico, entendeu? Erros, pecados, eu tenho muitos, você também tem. Mas à medida que Deus vai revelando a sua vontade, eu e você, de acordo com os textos que lemos, precisamos harmonizar a nossa vida com a vontade dele. E uma vez que ele mostre que aquilo que fazíamos era pecado, nós precisamos abandonar, dizer não para aquilo ali. E pela graça e poder de Deus, passar a viver diferente daquilo que a gente fazia. Isso é bíblico. E é isso que eu estou defendendo. E isso é perfeição bíblica. Tá bom? Isso é perfeição bíblica. Perfeccionismo, como vocês estão vendo as definições aqui, é chegar em um nível tal de espiritualidade em que você vai dizer, eu nem preciso orar mais por perdão, que eu não peco mais. Não. Pedir perdão, se arrepender de quê? Eu não cometo mais pecado? Isso é perfeccionismo. E não é isso que eu estou defendendo aqui. Espero que tenha ficado claro para você, tá bom? E se você viu alguém que me acusou de perfeccionista, e de repente desistiu de assistir o vídeo por alguma razão, ou fez alguma crítica, deixa claro para essa pessoa qual é a diferença de ser perfeccionista para defender a perfeição cristã. Mas vamos avançando aqui. Nós vamos agora falar da perfeição no sentido de caráter e submissão. E você vai entender que não só é possível, como é exigido da parte de Deus para cada um de nós. Vamos lá, perfeição no sentido de caráter e submissão. Quando você vem a Cristo, quanto da sua vida você entrega a Ele? Quando você veio a Jesus Cristo, você entregou quanto da sua vida a Ele? Pode responder. Quanto foi que você entregou da sua vida a Jesus? Você entregou tudo? Entregou mais ou menos? Umas coisas sim, outras não? Você entregou tudo? Mas tudo o quê? Alguém pode ter dito aí, entreguei tudo. Mas entregou tudo o quê? Vamos entender isso. Olha como é interessante. Tudo que você conhece na sua experiência de vida cristã até aquele momento. Pelo menos é isso que se espera. Quando você tem um encontro com Jesus e você deseja entregar a sua vida a Ele, você precisa entregar tudo. Tudo que você conhece da vontade dEle. Lembra que quando Ele convidou Mateus estava na coletoria e a Bíblia diz, deixando tudo o seguiu. Tudo precisa ser deixado para que a gente se torne seguidor de Jesus. Agora, tudo o quê? Tudo que você conhece da vontade dEle. Você não vai deixar uma coisa que você não sabia que era para deixar. No decorrer da caminhada, Deus vai mostrando, você precisa também deixar isso, você precisa também deixar aquilo, isso aqui também precisa ser deixado, isso aqui agora precisa ser acrescentado. Então essas mudanças elas vão ocorrendo, umas coisas vão sendo deixadas de lado, outras coisas vão sendo trazidas para a sua experiência cristã. Então nós vamos entender uma coisa bem interessante nesse estudo.
Perguntas de Deus para você. Deus não perguntará há quanto tempo você tem sido cristão, o quanto você já se desenvolveu ou qual a sua escolaridade. Deus não vai se preocupar com esses detalhes. Eles são importantes. Mas isso aqui é só para você ter uma ideia. Deus não vai te perguntar quanto tempo você é cristão, o quanto você já se desenvolveu, qual a sua escolaridade. Tudo isso é importante, mas não é isso que Ele vai te perguntar. Deus fará somente uma pergunta. E o que é que Deus vai perguntar para você? Olha aí, você me ama de todo o coração? Você ama a Deus de todo o seu coração? Olha o que diz esse texto bíblico. Respondeu Jesus: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Mateus capítulo 22, versículo 37. O que significa amar de todo o entendimento? De acordo com o seu conhecimento. O conhecimento, o entendimento de um é diferente do entendimento do outro. Por exemplo, eu tenho um nível de conhecimento bíblico que está abaixo do nível de conhecimento de outras pessoas. Mas o meu conhecimento bíblico está acima do nível de conhecimento de outras pessoas. Assim o seu nível de conhecimento está acima do nível de conhecimento de algumas pessoas, mas também está abaixo do nível de outra. E cada um vai sendo responsável diante de Deus de acordo com aquilo que te foi revelado, de aquilo com a vontade de Deus disponibilizada para essa pessoa. Então, de acordo com o seu entendimento, você deve amar a Deus de todo o seu coração, entendeu? De toda a sua alma, com todo o seu ser, toda a sua vida, de acordo com o entendimento que você tem, precisa ser uma demonstração prática de amor para com o nosso Deus. Sendo assim, esse ciclo de submissão e amor a Deus vai crescendo à medida que vamos tendo mais entendimento da vontade de Deus para a nossa vida. Então, conforme Deus vai revelando a vontade dele, vai crescendo, você vai amando a Deus ainda mais. E aqui nós vamos então para a pergunta. Deus ele faz perguntas específicas. E ele pergunta assim, você me ama com o seu tempo? Você me ama com o seu tempo? E então ele pede que dediquemos exclusivamente dos 7 dias da semana, para que lembremos que ele é o nosso resgatador e criador. Ou seja, ele pede que você guarde o sábado. Percebe como é? Então você me ama com o seu tempo? Aí você diz, sim, Senhor, eu amo com o seu tempo. Aí Deus vai colocar isso à prova. Aí Deus fala, tudo bem, então, dos 7 dias da semana, eu peço que você reserve um dia para nós, para nossa comunhão. Nesse dia você vai lembrar que eu sou o seu resgatador, você vai lembrar que eu sou o seu criador, e nós vamos nos relacionar de uma forma mais intensa, como não acontece nos outros dias da semana. Mas Deus faz outra pergunta, você me ama com o dinheiro? Aí você diz, sim, Senhor, eu amo, eu te amo com o dinheiro. Aí Deus vai e te pede o seguinte, de todo o nosso recurso, né, Deus nos pede 10%, de 10%, sendo esse o dízimo, e pede que determinemos um percentual, né, para lhe devolver como oferta. Então você ama a Deus também com o seu dinheiro? Aí você diz que sim. Aí então, como que você vai demonstrar isso? Qual a prova que Deus te dá em relação a isso? Então você vai separar o dízimo e vai determinar um percentual de oferta. Você não vai devolver a oferta de forma aleatória, não. Você vai também, agora com você. O dízimo ele já determinou, é 10%. Mas a oferta, você que vai escolher o percentual. Pode ser 5%, pode ser 10%, pode ser 20%, sei lá, é com você, é o seu coração. Pode ser 1%, 2%, tá bom? E você vai estar também demonstrando amor a Deus, sendo obediente nesse aspecto. Mas tem esse outro aqui, você me ama com a comida que você coloca em seu prato? Entendeu? Então, se você ama a Deus também em relação ao que come, o que é que Deus pede para você? Para você comer aquilo que é saudável, aquilo que vai fazer bem para o seu corpo, aquilo que vai fazer bem, que vai te trazer saúde, né? E ao fazer isso, você está demonstrando amor para com Deus. O que é que o apóstolo Paulo diz? Paulo nos diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para honra de Deus, para a glória de Deus. E o que é que ele também diz? Que se você, ele fala dele, né? Mas serve também para a gente, se dermos o nosso corpo para ser queimado por alguém, imagine, alguém está ali e você se oferece para morrer queimado no lugar daquela pessoa. Paulo diz, se não for por amor, não vale nada esse ato. Talvez as pessoas que estão à volta vão dizer, olha que nobreza, que ação magnífica, essa pessoa foi capaz de dar a própria vida pela outra. Se não estava sendo motivado por amor,
perante Deus não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Porque a motivação precisa ser o amor. Pergunto para você sobre o processo de perfeição, que a gente precisa entender a perfeição como um processo, mas como um processo contínuo, certo? Então, aqui você tem 2 pés de tomate. Você tem esse pé de tomate e você tem esse outro pé de tomate. Eu pergunto para você, qual desses pés de tomate aqui é perfeito? Qual dos 2 é perfeito? E aí? Qual é perfeito dos 2? Já respondeu? Muito bem, então vamos entender o seguinte. Ambos os pés de tomate são perfeitos em relação àquilo que se espera deles, segundo a fase em que se encontram. Por exemplo, esse pé de tomate aqui não tem como esperar fruto dele. Ele não está na fase de dar fruto. Mas porque não está na fase de dar o fruto esperado, ele não é perfeito? Não, ele é perfeito na fase que se encontra dele e naquilo que é esperado dele. Eu não espero o fruto dele, certo? Então ele é perfeito. Quando você vem para esse outro pé de tomate aqui, que já é adulto, né, crescido, já com fruto, ele também é perfeito no estado que ele está e naquilo que se espera dele. Agora, como ele não seria perfeito? Vamos supor que ele está na época de dar fruto, era para ele ter dado fruto e ele não deu. Então tem alguma coisa errada, não tem? Ele está no estado correto, todas as condições eram para esperar fruto dele, e esse pé de tomate não dá fruto. Aí tem alguma coisa errada. Aí compromete a perfeição dele. Então enxergue a perfeição dessa forma. Vamos ver um texto bíblico para a gente entender isso melhor. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e não tendo achado senão folhas, disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Então veja, foi-se diante de uma figueira, se esperava que encontrasse fruto nela, e era esperado que ela tivesse fruto, mas não encontrou fruto algum. E qual foi o resultado quando não teve o fruto na figueira? Ela foi amaldiçoada. Isso aqui é uma lição que Jesus quer nos ensinar. Mas tem mais sobre isso. Esperava-se, portanto, que uma figueira coberta de folhagem tivesse frutos. Cristo aproximou-se da árvore esperando encontrar frutos ali, mas procurando desde o ramo mais baixo até o superior, nada encontrou, exceto folhas, e sua maldição caiu sobre ela. Cristo triunfante, página 255. Então olha que coisa interessante. Cristo se aproxima dessa figueira, que aparentava, ela estava aparentando que daria fruto. Cristo esperava encontrar fruto nela. Procura embaixo, procura em cima, não encontra fruto. Ela então é amaldiçoada. É isso que acontece, porque quando ele revela a vontade dele para mim e para você, ele espera que a gente corresponda com isso, se harmonize com isso. E aí ele vem até mim e você, eu já mostrei para o João que esse estilo de vida eu não gosto, não me agrada, é pecado, é errado. Só entre aspas, Deus já sabe, claro, mas vamos supor que Deus dissesse assim, deixa eu ir ver como é que está o João. E quando ele chega lá no João, ele percebe que o João está vivendo diferente daquilo que ele tinha mostrado. Você acha que o João vai ser abençoado? Sendo que Deus já mostrou qual é a vontade dele para o João? Nesse contexto não vai, queridos. Infelizmente, João está em pecado e estando em pecado de forma consciente é estar sob maldição. Precisa resolver como? Confissão, arrependimento e abandono desse pecado. Precisa acontecer. Mas olha o que diz mais aqui sobre ainda essa questão da figueira. Agora em Lucas 13, 6-9. E passou a narrar esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e indo procurar fruto nela, e não achou. Disse então ao viticultor, eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não acho. Corta, para que ocupa ela ainda a terra inutilmente? Respondeu-lhe ele, Senhor, deixa este ano ainda, até que eu cave em derredor e lhe deite de estrume, e se no futuro der fruto, bem, mas se não, cortá-las. Você percebe aqui também? Há 3 anos o homem procurava encontrar fruto naquela figueira e não encontrava. E ele estava decidido a cortar, só que houve uma intercessão para dar um pouquinho mais de chance, para ver se os frutos apareciam.
Mas se os frutos não aparecessem depois daquele tempo de graça que foi dado para aquela figueira, ela seria cortada porque não servia para nada. Meu amado, há quanto tempo Deus está esperando que você harmonize a sua vida com a vontade dele conforme ele já te revelou? Há quanto tempo Deus está esperando que eu harmonize a minha vida conforme a vontade dele, segundo a revelação, o conhecimento que ele já me deu, já deu a mim? E talvez nós estamos com o coração endurecido, vivendo diferente da vontade dele revelada a nós. E será que essa não é a minha situação e a sua situação? Será esse ano o último ano de oportunidade que Deus está me dando e que Deus está te dando para ajustar a nossa vida com ele? Você já parou para pensar isso? Eu estou mencionando o ano, mas quem sabe se essa não é a última hora que Deus está me dando e te dando para ajustar a nossa vida com ele, para consertar o que precisa ser consertado, para mudar o que precisa ser mudado. Você vai ficar postergando a mudança, adiando a mudança para o futuro. Não, um dia eu mudo, um dia eu deixo isso, um dia eu paro com isso. Não, querido, pare agora. Eu preciso parar agora. E se há pecados que não foram confessados, para o qual não houve arrependimento, precisa ter arrependimento, precisa ter confissão, para que ocorra o perdão de Deus e nós sejamos purificados, sejamos limpos desse pecado. Entenda isso. Tá bom? Isso é muito sério. Uma outra coisa interessante também sobre a perfeição, e nós encontramos isso na Bíblia, é que a perfeição ela é tratada nos escritos bíblicos como algo que já pode ser vivenciado, que deve ser vivenciado no presente, mas ela é algo também que está para o futuro. Como assim? Lembra da experiência lá do tomate, da ilustração com o pé de tomate? A perfeição é um processo, você precisa ser perfeito em cada estágio que você se encontra. Perfeito hoje, perfeito amanhã, perfeito depois de amanhã, e você vai sendo perfeito, e perfeito, e perfeito, até chegar no auge, a glorificação. Tá ok? Onde nós vamos ser perfeitos, não só no sentido de caráter, mas também perfeitos fisicamente. Filipenses capítulo 3, versículo 15. Olha o que diz aí. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. O que eu quero destacar nesse texto é a expressão quando ele diz, já somos perfeitos. Paulo está falando aqui do tempo presente. Já somos perfeitos. Então, olha que coisa interessante. Já em Colossenses aqui, olha o que diz aqui. Ó. Colossenses capítulo 2, verso 10 e capítulo 4, verso 12. E estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. E 4:12. Saudai-vos, Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Então veja, estais perfeitos nele, ele fala aqui, presente também, e conservar firme, perfeito, conservar perfeito, ou seja, já eram perfeitos. Não é interessante isso? Então, perfeição como algo do presente. 2 Timóteo 3,17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Agora, olha o que diz essa outra citação. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas de fé e de fé em Deus. Então, você percebe que ele já faz uma projeção da perfeição para o futuro. E aqui diz o seguinte, não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Jesus. Então aqui você percebe agora Paulo dizendo, não que eu tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo. Bom, afinal de contas, ele é ou ele não é perfeito? Você sabe que a salvação do ser humano, ela ocorre em 3 tempos. Passado, presente e futuro. Passado a gente chama de justificação. Presente a gente chama de santificação. E futuro a gente chama de glorificação. Isso é bíblico.
Você é justificado por aquilo que Cristo fez, perdoando os seus pecados passados, apagando o seu passado, te considerando justo diante de Deus. Agora, uma vez recebendo a justiça de Cristo, você agora precisa, no tempo presente, viver em santidade constante, a santificação. E no futuro espera por nós o quê? A glorificação. Então, a perfeição, ela também se enquadra dentro desses aspectos. Por isso que é dito, um processo, perfeição em cada momento, em cada estágio que você se encontra. Então, eu posso ser perfeito hoje, mas essa perfeição precisa estar presente na minha vida no futuro também, quando seremos, então, glorificados. Bom, isso precisa ser entendido por nós. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Mas naquilo em que já chegamos, ou seja, no estágio que você se encontra, você precisa ser perfeito. E esse processo de perfeição, ele precisa acompanhar até o fim, até a volta do Senhor Jesus. E aqui nós temos esse comentário. A vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser perfeito. Então veja, a ideia de processo, a ideia de continuidade. O sol não fica recuando. O sol, quando começa, no processo, vem da escuridão, ele vem num contínuo, ele vem num processo até se tornar um dia perfeito. Ele não vem e volta, ele não vem e volta. Entendeu? Então a nossa vida precisa ser dessa forma, brilhando mais e mais até ser dia perfeito, havendo nos arrependido dos nossos pecados, confessando os mesmos e obtido perdão. Devemos prosseguir em aprender de Cristo até que cheguemos ao clímax de uma fé evangélica perfeita. Então não pode haver retrocesso. O não pode que eu estou dizendo aqui não quer dizer que não há possibilidade de queda, não é isso que eu estou dizendo. Claro que há possibilidade de queda. A questão é que você tem que fazer de tudo para não cair. E é possível que você não caia. Pelo poder de Deus é possível que você viva esse processo, esse processo contínuo, sem que você caia em erros que você já conhece, tá bom? Em situações que você já aprendeu que não deve cair. Então veja, a luz da aurora é perfeita durante todo o seu processo, até chegar na sua perfeição total, que é o pleno dia. Que no nosso caso será a glorificação. Mas é claro que até chegarmos lá, podemos e devemos ser perfeitos na nossa caminhada cristã. Isso pelo poder de Deus. Não esqueça disso. Sempre pelo poder de Deus. Agora, olha uma coisa. Deus sempre cumpre suas promessas. Você tem dúvida que Deus cumpre as promessas dele? Você duvida das promessas de Deus? Eu espero que não. E Deus sempre cumpre as promessas. Vamos ver algumas promessas de Deus. Judas 24, no caso. Só tem um capítulo, verso 24, diz assim: Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. O que é que o texto está dizendo? Há alguém que é poderoso para guardar você de tropeçar. E o que é que eu entendo por tropeçar? Não é pecar? Não é errar? Sim. E Deus é poderoso para livrar, para guardar você de tropeçar, você de cair. O poder não está em você, o poder está em Deus. Mas olha uma outra promessa. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo para serem castigados. O Senhor livra da tentação os piedosos. Está entendendo? Deus te livra da tentação. Deus te livra de cair, de desobedecer a Ele. Quando nós estamos sendo piedosos, humildes, dependentes dEle. Olha essa outra citação. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes com a tentação dará também um escape para que a possais suportar. Você tem dúvida desse texto? Você duvida disso, dessa promessa? O texto está dizendo, não vai vir sobre você tentação que não seja humana. Veja, você nunca vai ser tentado na esfera de um anjo, porque você não é um anjo. As tentações que os anjos possam enfrentar é diferente dos níveis de tentação que chegam até você. Você vai ser tentado na esfera de homem, na esfera de ser humano. E Deus não vai deixar que venha nenhuma tentação que esteja acima
do que a gente possa suportar. Antes com a tentação dará também um escape para que você possa suportar. E por que então, daquela vez que você cometeu aquele pecado, você botou a desculpa, que foi forte, que não deu para suportar? Então você está dizendo que Deus é mentiroso. Quando eu digo que não é, que a tentação não é suportável, mas eu não suportei, então você quer dizer que Deus foi mentiroso? Porque Deus está dizendo que não vai permitir que venha nenhuma tentação sobre você, sobre mim, que não seja suportável. Todas as tentações que vierem sobre nós, elas são suportáveis, elas podem ser vencidas, todas. É o que o texto está dizendo. Nós precisamos crer nessa palavra, tá bom? Qual é o meio de escapar? Qual é a maneira que nós temos para escapar do pecado? É o que eu vou tratar com vocês no nosso próximo estudo. Bom, na parte 2 do estudo sobre perfeição, nós vamos tratar sobre como escapar do pecado. Apesar de que algumas coisas, algumas pinceladas já foi dada aqui, já foi passada. Mas entenda isso. Creia nisso. Deus não vai deixar que venha sobre você nenhuma prova, nenhuma tentação que você não possa suportar. Se você não suportou e caiu, não foi culpa de Deus. Não foi problema de Deus, mas foi um problema pessoal seu ou meu. Tá bom, queridos? Creia nessa promessa, creia nessa palavra e seja vitorioso em nome de Jesus. Tome essa vitória, tome essa palavra na sua vida de forma prática e creia que pelo poder de Deus você não só pode, mas irá vencer. Tá bom? A gente encerra aqui o nosso estudo de hoje. Agradeço mais uma vez a sua companhia. Reforço o pedido para que você compartilhe esse conteúdo com outras pessoas, para que elas também tenham conhecimento. Pergunta a elas se elas estão assistindo, se elas estão gostando. Incentive elas a também adquirirem esse conhecimento, se você tem entendido que ele é importante para você. E não esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito, de deixar o seu like, de deixar o seu comentário, de seguir a gente, tanto pelo YouTube como também lá no Facebook, na nossa fanpage. Eu quero orar com você nesse momento, pedindo a bênção de Deus e encerrando esse estudo de hoje. Vamos orar. Santo Deus e Pai, obrigado por mais uma oportunidade de mais um estudo realizado. Cada estudo realizado, Senhor, eu me sinto muito feliz, porque o Senhor tem me dado a oportunidade de compartilhar esses assuntos que creio ser de muita importância para o nosso crescimento espiritual, para a nossa relação e o nosso correto entendimento daquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Eu termino esse estudo pedindo ao Senhor que por meio do Espírito Santo, nós possamos ter entendido que a perfeição cristã, segundo a Tua Palavra, não só é possível, como é exigido do Senhor. E que pela Tua graça, que pelo Teu poder, nós podemos sim vencer os nossos defeitos de caráter, as nossas práticas pecaminosas. É possível serem vencidas e assim vivermos em santidade, cumprindo a Sua vontade revelada a cada um de nós. Abençoa esse Teu filho e essa Tua filha que está orando comigo nesse momento e por Tua graça e poder nos faça mais que vencedores. É o que eu te peço, agradecido em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo, se Deus assim nos permitir. Tá bom? Até semana que vem, em nome do Senhor Jesus. Um abraço.